Boa noite, somos do curso de Licenciatura em Educação Física e hoje faremos uma atividade da matéria de Bioquímica Básica. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can. Macromoléculas. Macromoléculas é um termo constituído desde a década de 1920. Dentre elas existem as macromoléculas biológicas, que vamos concentrar neste momento. Essas macromoléculas biológicas elas têm por objetivo principal a produção de energia para a sobrevivência e crescimento dos organismos vivos do ser humano, ou dos seres vivos em geral. As macromoléculas biológicas elas são formadas por quatro grandes grupos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Boa noite, meu nome é Ricardo, sou estudante de Educação Física. Conforme a atividade proposta pelo instrutor online, a equipe vem falar um pouquinho sobre macromoléculas biológicas e eu fiquei responsável pelo carboidrato. Os carboidratos eles são nutrientes responsáveis principalmente pelo fornecimento de energia para o organismo e que são constituídos por blocos de estruturas de carbono, oxigênio e hidrogênio. De acordo com a sua estrutura, os carboidratos eles são divididos em grupos e é isso que determina a velocidade de absorção e utilização que os mesmos terão. Os carboidratos eles são divididos em simples e complexos. Os carboidratos simples são formados por estruturas pequenas, como a glicose, a frutose e a sacarose, e são encontrados principalmente nos alimentos doces e nas massas, como açúcar, mel, bala, arroz e macarrão refinado, dentre outros. Os carboidratos complexos eles são dirigidos lentamente pelo organismo, ocasionando aumento pequeno e gradual da glicemia. As vantagens elas são muitas, pois por sua ingestão ser lenta, o organismo ele sente saciado por mais tempo. Eles são muito mais nutritivos, porém contêm uma quantidade maior de vitaminas, minerais e fibras. Este processo de digestão lenta ele proporciona um fornecimento constante de energia e limita a quantidade de açúcares convertidos em gorduras por um bom tempo. Além disso, eles são importantes para o auxílio no emagrecimento e na prática de atividade física. Fazem parte desse grupo o arroz, macarrão e pão integral, grão de bico, maçã, batata doce, dentre outros. Proteína. As proteínas são formadas por um grupo de 20 aminoácidos. Praticamente 15% do nosso corpo é formado por proteínas, sendo elas indispensáveis, já que são agentes estruturais das células e catalisadores de funções biológicas. Podem ter função de armazenamento ou até mesmo de defesa do organismo, como, por exemplo, os anticorpos. As proteínas são relacionadas com quase tudo que ocorre nas células e, ao serem quebradas em aminoácidos, nosso corpo as absorve. O papel central das proteínas está no fato de que a informação genética é expressa em proteínas. Para cada proteína existe um gene que codifica uma sequência específica de aminoácidos. Elas são macromoléculas mais abundantes e versáteis. Podemos ver aí na figura 8 a estrutura da proteína. Vemos a extremidade aminoterminal, a ponte de sulfeto, o aminoácido e a extremidade carboxiterminal. Aqui é uma imagem para ilustrar mais um pouco, falando o que eu já tinha dito. Aqui é um exemplo de onde podemos encontrar as proteínas do nosso corpo. A pele contém proteínas, as unhas são formadas por proteínas, as fibras musculares também. Bom, nessa imagem podemos ver algumas fontes de proteínas. Temos a verdura, as frutas, as sementes e os grãos, o leite e seus derivados, gorduras, óleos e doces. Também temos
a carne, as aves, peixes e grãos secos. Já a classe dos lipídios são substâncias insolúveis em água e são constituídas de óleo e gordura animal e vegetal e podem ser encontradas nos cerídeos, nos glicerídeos, nos esteroides, entre outros. Já as proteínas são formadas por aminoácidos, certo? Que podem ser encontrados no leite, na carne, no ovo, no queijo, no frango e em alimentos que nós praticamente ingerimos durante o nosso dia a dia. Nucleotídeos, que é um grupamento fosforíquicos, um glicídio e também uma base nitrogenada. Nos eucariontes ficam localizadas no núcleo da célula e nos pré-eucariontes dispersos no hialoplasma. Podem ser dois tipos, o DNA e o RNA, ambos relacionados ao mecanismo de controle metabólico das células, ou seja, o funcionamento das células, e a transmissão hereditária das características. As diferenças entre os ácidos nucleicos são, além do peso molecular e a relativa quantidade o tamanho da molécula, existem diferenças estruturais, como por exemplo a diferença das bases nitrogenadas púricas e primídias, a conformação linear ou circular dos filamentos, a duplicidade complementar, ou seja, a fita dupla, que é observada no DNA, é diferente da unidade da fita única simples do RNA. Qual o papel das macromoléculas na produção de energia associado às práticas corporais? O corpo humano necessita de um suprimento contínuo de energia química para poder manter numerosas funções complexas. Essa energia é derivada da oxidação do alimento, através das ligações químicas, contida nas ligações de carboidrato, das gorduras e das proteínas, liberada por etapas em pequenas quantidades por crivagem das ligações químicas, é conservada dentro das ligações de trifosfato de adenosina, a ATP, a energia necessária para a realização do movimento do nosso corpo. No músculo, quando contraímos, a energia ATP estimula locais específicos para outras moléculas que necessitam de energia. Ou seja, o nosso corpo, a energia ATP estimula outras moléculas que vai formar outras reações para gerar energia. E assim, o papel da macromolécula através da oxidação dos macronutrientes armazenados é produzir a ATP, energia para nosso corpo realizar diferentes atividades e funções.